Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu quero falar sobre a construção de conceitos na publicidade e no marketing. Eu acho que é a parte do trabalho de comunicação e marketing que eu mais gosto. E também diria que talvez seja o mais importante, né? A mais importante das tarefas, a criação de bons conceitos. Mas aí eu quero falar hoje sobre experiências específicas que eu vivi na criação de conceitos, contar sobre 2 conceitos que nós criamos e que foram muito acertados e corretos, e sobre um conceito que na verdade ele não chegou a ser apresentado porque nós erramos no processo de construção do conceito em uma concorrência que nós participamos. E aí eu acho que são experiências válidas para a gente entender a importância de como se deve aprofundar, pensar e sentir aquilo que a gente está tentando conceituar e sintetizar numa única frase, às vezes numa única palavra, e que vai marcar para toda a história de um produto ou de uma campanha ou de uma situação, um serviço específico, beleza? Então eu vou começar pelos 2 que deram certo e que são trabalhos que nos orgulham muito. O primeiro foi quando nós atendíamos a conta do Colégio Marista e o colégio vinha num processo de perda de alunos, né, com queda de faturamento, principalmente por conta da concorrência e também, né, de questões como o trânsito que mudou nas cidades, o deslocamento dos eixos de consumo e de moradia e a praticidade de se colocar os filhos próximos de casa, uma série de fatores, a lógica que se estabeleceu de direcionamento de colégios para a aprovação no Enem ou no vestibular, deixando de lado algumas outras questões que antes tinham um valor maior. Então, a gente tinha um desafio muito interessante em relação ao Colégio Marista e eu tenho um apreço pelo Colégio Marista muito especial. Por quê? Porque eu estudei 14 anos num Colégio Marista e eu vivenciei de tudo, né? Vivenciei o esporte, vivenciei as práticas culturais, os relacionamentos com amigos, amigas, né? Tudo aquilo que você tem nas diversas fases da infância até a adolescência, beirando a vida adulta. E a gente precisava traduzir tudo isso de uma maneira que a gente resgatasse este sentimento e esta relação, né, emocional que se tinha com o Colégio Marista, mas também deixando claro que é um colégio de excelência, né? Os colégios maristas estão espalhados em 80 países, alguns dos melhores colégios do Brasil e do mundo. E aí, depois da gente estudar muito, da gente pensar tudo aquilo que poderia abordar, né, todas as questões que estão envolvidas num setor do mercado que é muito competitivo, mas que a gente não poderia cair na mesmice nem na lógica estritamente mercadológica que muitos colégios fazem opção, até porque a instituição ela preza por não embarcar por essa lógica. A gente chegou naquilo que era o mais óbvio dos conceitos que poderia se adotar ao Colégio Marista, algo que remeteu a uma frase que eu sempre utilizei, que quando a gente falava do colégio, quem não era do colégio sempre achava que existia ali um tom de exagero, porque muitas vezes a gente falava de maneira apaixonada. E depois de muito pensar, nós chegamos à conclusão que o melhor conceito que poderia se adotar para o Colégio Marista era um que traduzisse a questão educacional, que de alguma maneira atendia às expectativas da concorrência do mercado, mas que também expressava todo esse sentimento e todo esse resgate de emoções que certamente iria contribuir para trazer novos alunos para o colégio. E a gente chegou ao seguinte conceito: Colégio Marista só sabe quem estuda. O duplo sentido dessa frase é muito legal. O só sabe quem estuda, porque para você aprender alguma coisa você precisa estudar, e o estuda, né, no sentido de vivenciar, de participar daquilo,
de entender o que está presente naquela relação, que certamente todo mundo que passou pelo Colégio Marista, quando escuta essa frase, quando escuta esse conceito, certamente irá remeter de forma imediata. Então, é um exemplo que estava no ar, que estava aí para a gente pescar, que todo o trabalho de pesquisa acabou direcionando para aquilo que estava no imaginário de todo mundo. Colégio Marista só sabe quem estuda. Esse é um primeiro exemplo. Vamos agora para um segundo exemplo de um trabalho que a gente também se orgulha muito, de um conceito que eu me orgulho muito de ter criado, que foi para a Infraero. A Infraero é a empresa estatal que administrava praticamente todos os aeroportos do Brasil, e nós resolvemos participar de uma concorrência para sermos uma das agências que atenderia a Infraero em todo o Brasil, e também, no nosso caso, nós cuidamos da conta internacional e com trabalhos publicados em diversos países. Mas, antes de tudo, a gente precisaria ganhar a concorrência, apresentar um conceito que realmente fosse vencedor e que traduzisse aquilo que a empresa queria para o seu público. E, mais uma vez, depois da gente pesquisar tanto, da gente estudar, da gente conhecer, na época a Infraero tinha 66 aeroportos em todo o Brasil, espalhado por todo o território brasileiro, colocando, né, as mais diversas situações, desde os aeroportos que tinham um foco mais voltado para passageiros e os aeroportos mais voltados para a questão do transporte de carga. Era um momento em que o Brasil estava crescendo muito as suas exportações e também o aumento de número de passageiros, por conta também de um período de crescimento econômico muito forte. E depois da gente pensar muito, de estudar muito, de se debruçar por muitos números, mais uma vez o conceito estava no ar, estava na vivência, estava na observação, que aí é aquilo que muitas vezes falta, né? Não dá para a gente substituir vivência por inteligência artificial, nem dá para a gente, né, achar que é simplesmente uma sacadinha. Às vezes a sacadinha dá certo, mas não é comum que você consiga obter esse tipo de resultado sem estudar e sem sentir. E o conceito que nós criamos para a Infraero, que até outro dia desse estava aí sendo utilizado, eu nem sei se ainda utiliza, porque a maioria dos aeroportos no Brasil foram privatizados, e foi algo muito assertivo. Infraero, o Brasil passa por aqui. Certeiro. Tanto é que na concorrência nós não éramos uma das grandes agências do Brasil, uma agência da Paraíba, com sede em João Pessoa, concorrendo com grandes agências, algumas delas multinacionais, mas ninguém chegou perto disso. Por quê? Porque a lógica que prevaleceu era uma lógica fria, crua, muito baseada em torno de números e dados de pesquisa e do próprio mercado, mas em que a vivência e a tradução dos sentimentos e daquilo que realmente a empresa representava não conseguiram explicitar. E aí a gente chegou a esse conceito, Infraero, o Brasil passa por aqui. E realmente passava. Naquele momento, era o momento em que classes sociais que nunca viajaram de avião estavam viajando, que o Brasil estava estourando em exportações no mundo. Então, aquilo era muito verdadeiro e aquilo era muito fácil de se aceitar por qualquer um que repetisse. E está aí, acho que fica na história, né? Assim como outros conceitos acertados que muitos outros profissionais produziram. Mas aí eu quero falar de um outro que, na verdade, ele não chegou a ser apresentado ao cliente, mas nós percebemos o erro, eu percebi o erro, já numa hora que não dava mais jeito de desmanchar o que estava sendo feito. A gente resolveu participar de uma concorrência para ser a agência do Banco do Nordeste. E aí preparamos toda uma campanha muito bonita, né? Eu lembro que a gente fez 3 jingles, né, finalizados para levar para esse trabalho. E o foco do briefing que tinha sido apresentado para as empresas que iriam concorrer era um produto muito conhecido do Banco do Nordeste, que é o Crédito Amigo. Quem é do Nordeste já deve ter visto alguma propaganda nesse sentido. E o Crédito Amigo é um programa de microcrédito ou créditos de menor valor, destinado a empreendedores
como o próprio nome diz, uma ajuda, né, com custos mais baixos e mais acessíveis, né? E aí nós preparamos todo um material, né, e chegamos num conceito meio chuchu. Essa que é a verdade, mas era um conceito muito em torno daquilo que o briefing pedia. A gente ficou muito amarrado no briefing, nos dados, naquilo que se colocava, e no final das contas saiu uma coisa mais ou menos assim: Crédito Amigo do Banco do Nordeste, esse é o amigo que faltava na sua vida. Algo que no final das contas padecia de uma série de equívocos. Primeiro, a gente foi muito fiel ao briefing, ficou muito preso naquilo que estava lá colocado. Também nós fomos fiéis à questão de dados que foram levantados. Mas faltou nesse momento a nordestinidade, a vivência, a percepção para a gente capturar como o verdadeiro, né, vamos dizer assim, público falaria deste produto de uma maneira coloquial, verdadeira e extremamente acertada do ponto de vista de atingir o mercado. Eu lembro que eu fui para Fortaleza já com o material todo pronto, e aí eu comecei a reler, a revisar a apresentação para ver se tinha algum erro, alguma coisa que poderia ser sanada. E na hora que eu tô lá lendo o negócio, eu digo: puta merda, esse conceito não rola. Como pode ser que a gente, depois de tanto estudar, de tanto sentir, uma equipe plural, com gente jovem, majoritariamente todos nordestinos, e a gente não disse aquilo que seria a melhor tradução para o conceito deste produto e para algo que o título já nos remetia? Porque Crédito Amigo, ele tenta, acima de tudo, atribuir a este produto características pessoais, de gente, né? E aí, como é que nordestino se refere a alguém que ele realmente considera amigo? Esse é amigo mesmo. Então, o Crédito Amigo, esse é amigo mesmo, é um dos conceitos que nós pensamos na hora errada, não executamos e não apresentamos ao cliente, e talvez, se tivéssemos feito isso antes, a gente tivesse atingido o nosso objetivo e ganhado essa concorrência. Então é muito importante essa vivência. É um dos conceitos que toda vez que eu vejo uma propaganda do Crédito Amigo até hoje, eu digo: puta merda, como eu gostaria de ter visto aquele conceito ser aplicado a esse produto. Quem sabe agora vai que alguém escuta esse vídeo e vai lá e fala para o marketing do Banco do Nordeste: tá liberado, se quiser utilizar não tem problema, é só bater um papo com a gente que a gente libera. Crédito Amigo do Banco do Nordeste, esse é amigo mesmo. É um exemplo que mostra que muitas vezes a gente não consegue pescar, capturar o sentimento e fica muito preso só aos dados e à pesquisa. A vivência, a percepção é muito válida. Construir conceitos, construir slogans é algo muito importante na publicidade, porque alguns deles se tornam eternos. A gente tem os mais diversos exemplos, né? Eu citei num outro vídeo aqui o caso do meu primeiro sutiã, que tem um conceito muito forte e que sempre se remete. A gente pode lembrar de exemplos como, por exemplo, o Gelol, não basta ser pai, tem que participar. Eu gosto muito de um conceito que eu estava lembrando agora no final de semana, batendo papo com minha mãe, que era de uma casa de material escolar que existia lá em Maceió, a Casa do Colegial, que o conceito era fantástico. Ele dizia assim: se no Recife tem, na Casa do Colegial também tem. Pô, faz 50 anos, eu tenho 50 anos de idade, e isso está na minha cabeça martelando até hoje. Não sei nem se a Casa do Colegial ainda existe, já fechou, mas era algo tão forte, tão verdadeiro, tão, né, significativo, que não tem como esquecer. Então, essa questão da construção de conceitos, da construção de slogan, é algo que precisa de muito estudo, muita técnica, mas principalmente de muita sensibilidade para que a gente possa traduzir da melhor maneira o produto que a gente está querendo apresentar, o serviço que a gente está querendo apresentar, mas que gere essa identidade automática, que ele seja parte do próprio produto, sem necessidade de muita explicação, em que todo mundo que fale grave automaticamente, porque entende ele como parte, né, de um todo, indivisível. Então é isso. Eu quero outro dia voltar aí para falar de outros conceitos. Tem muita coisa boa que a gente já criou, tanto na política quanto no mercado. Tem um conceito de campanha que para mim ficou muito marcado, apesar da gente não ter ganho a campanha, que foi João para cuidar da gente.
Tem um outro que nós fizemos para a Associação Brasileira das Agências de Propaganda, que é quando a propaganda é ruim, seu produto morre de vergonha, né? E tantos outros aí que a gente pode falar. Mas eu acho que é muito legal a gente pensar nisso, a gente lembrar disso na hora que a gente está querendo produzir conceitos e pensar algo para marcas, produtos e serviços. Fica aí a dica, ficam aí essas histórias. Quem quiser dar uma pesquisada por aí, dá um Google aí, talvez ache algum material ainda, né, desses exemplos que eu coloquei aqui. E a gente segue com novos vídeos, novos papos, trazendo um pouco da nossa experiência e do conhecimento na área. Um abraço a todos, beijo para quem for beijo. Até mais!